Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado, santificado, exaltado, grandioso é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Devemos louvar ao Senhor não somente com o mover de lábios, mas com o coração, com entendimento, segundo o coração de Deus, amando somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, amando o próximo como a ti mesmo. Bem-aventurado aqueles que são colocados à prova, bem-aventurados aqueles que aceitam a exortação do Espírito Santo e as acata, porque o pai que ama corrige e o filho, através de por adoção, do qual nós somos adotados, aqueles que estávamos errantes no mundo e somos adotados através do irmão Jesus Cristo, permanece na obediência, assim como Deus disse: este é meu filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E assim como o Filho nos ensina, ide anunciai o Evangelho a todos os povos, línguas, nações, a toda criatura, porque bem-aventurado aqueles que creem nesta palavra, aqueles que são ouvintes e praticantes, porque aquele que é somente ouvinte, ele engana-se a si mesmo. Assim devemos constantemente anunciar o Evangelho, anunciar o arrependimento, para que o povo venha se arrepender, para que seus dias vão bens e longos nessa terra e para que alcance aquilo que o Pai tem para nós, que é a terra prometida, Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anos, aonde aqueles que semeiam com lágrima colherão com júbilo, aqueles do qual os patriarcas alcançaram a ressurreição excelente pela fé em Cristo, pela fé no autor e consumador da nossa fé. Através da fé, o universo se formou, criou, e pela submissão do coração, ele herdou tudo do Pai, ele governa e reina, e então entregará tudo ao Pai, e virá o fim. Ele é aquele que governa com justiça, com equidade, na imparcialidade. Ele é aquele, como ele nos falou ontem, através do anjo do concerto, está aplanando os caminhos para a sua vinda, para que a gente alcance esta salvação, esta vida eterna, e que os dias vão bens e longos nessa terra. É necessário temor devido, porque o temor a Deus e a Cristo é o princípio da sabedoria. O fim é teme a Deus e a Cristo, e todo ser humano deve desviar do mal, porque se o que planta para a carne planta para a corrupção, para a destruição, mas aquele que semeia segundo o Espírito semeia, e grande será o galardão. Semeia segundo o Espírito nos direciona, e como ele é o consolador, é o conselheiro, é aquele que cuida de nós, ele nos ensina sempre a andar na benevolência, do qual ninguém se produz os bons frutos por si mesmo, mas quando estamos sendo direcionados pelo Espírito Santo, ele nos direciona nos frutos com excelência, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, o amor, a fé, a caridade. Adicionamos essas virtudes à nossa fé e através do exercício constante alcançamos o dom de justiça, exercemos o direito do qual
tornamos a própria justiça do Deus vivo, como casa e edifício do Deus vivo, aonde ele disse: podes fazer casa para Deus, a sua morada é celestial, né? O trono do Deus Altíssimo e do Cordeiro, que está no centro, a governar, está de pé como quem pisa uva nos lagares. E nós o seguimos. A única forma de estar em unidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo é através do seu Espírito Santo, do qual todo aquele que está em direcionamento do Espírito está acatando as advertências e está no caminho e jamais à beira do caminho. Está na perseverança, está na vigilância, está meditando na sua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante, sonda o intento da mente e do coração. O Espírito Santo comunica ao nosso pneuma, o fôlego de vida, o Espírito, que estamos sendo cumpridores, e como ele sempre nos ensina. Obreiros da lei, quando se tropeça em algum ponto, está cometido desobedecer a todos. Já aqueles que estão segundo a graça, ainda que se tropecem em algum ponto, sois cumpridores, porque ele é aquele que nos justifica, ele é aquele que nos defende do vil tentador. Porque o salmista vai dizer: Senhor, me perdoa até dos pecados que me são ocultos. Porque muitos são as ciladas inevitáveis, né? Mas temos que, através da fé, do escudo da fé, anular os dados inflamáveis do maligno, manejando bem a palavra da verdade, tanto no ataque como na defesa, cingindo os lombos e a cintura com a verdade, calçando os pés na preparação do Evangelho, do qual nós somos ministros de uma nova aliança, do novo cálice, o sacrifício perfeito através de uma única obliciação, o sangue que falou com mais veemência do que o sangue de Abel e até mesmo do que o sangue dos bodes, do qual, através daquele elo da perfeição, aquele que era, que é e que há de vir, ele nos santifica, nos purifica pelo lavar da água por meio da palavra. Aquele que, como ele sempre nos ensina, aquele que estiver em mim e eu em vós, sede santos, sede justos, sede meus imitadores, né, como ele sempre nos ensina. Ele nos dá a lição de como ele disse quando os filhos de Zebedeu se discutiam quem seria o maior, né, do qual ele havia dito que por meio da palavra eles já estavam purificados, mas ele disse: é necessário ainda que eu vos lave os pés, do qual ele fez aquele lava-pés, mostrando para eles que se conquista autoridade no reino dos céus através da submissão, através de estar servindo. Ele disse: aqui entre vós eu sou o menor na terra, mas o maior no reino dos céus, do qual Deus é a sua cabeça e ele é o cabeça da igreja. E assim todo aquele que persevera servindo, né, do qual nós viemos para servir, para anunciar a verdade, para auxiliar aqueles que estão nas trevas. Temos que ser guias de cegos, né, do qual um cego não pode guiar outro cego, como ele nos disse por esses dias. Ele disse na sua palavra: hipócrita, por que quereis remover o cisco do olho do irmão enquanto há uma trave no seu olho? Remova primeiro a trave do vosso olho, para depois remover o cisco do olho do irmão. Assim, quando
nós perseveramos na luz, os nossos olhos são luz para os caminhos, para todo o corpo. E assim, quando somos como uma candeia colocado, que não se coloca debaixo do cesto, mas sim se coloca no alto da cidade, para resplandecer a luz para os povos e as nações, para anunciar. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais a luz do que as trevas, porque suas obras são más e a luz expõe as suas más obras. Mas nós somos daqueles que perseveramos, segundo o autor e consumador de nossa fé. Somos aqueles que perseveramos na sua luz, no caminho, em retidão, em integridade, em sinceridade, com o temor que é o princípio da sabedoria, com reverência, jamais com o nervo do pescoço de ferro, mas flexíveis e maleáveis, dando toda a honra e toda a glória, se encurvando diante daquele que vive e reina para hoje e para todos sempre. A ele seja toda a glória, a ele seja digno é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos dá a paz, não segundo o mundo os dá, mas ele disse: não se turbe o vosso coração. A casa do meu pai há muita morada, senão eu não vos teria dito, não vos deixarei órfãos. É necessário perseverar até o fim, buscando aquilo que nós almejamos, que é eterno. Muitos perdem o que se é eterno pelos prazeres carnais passageiros, e por isso são destituídos daquilo que ele é riquíssimo, da honra, da glória e da imortalidade. Mas um dia que a gente persevere rumo à salvação e à vida eterna como cumpridores, através da fé que opera em nós, perseverando nas obras de justiça que o Espírito Santo nos direciona, porque ninguém se produz os bons frutos por si mesmo. Mas quando nós perseveramos segundo as obras de justiça, juntamente com a fé, caminham lado a lado. O amor, a caridade, o dom supremo, ainda que falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor seria como um prato que tine, como um sino que ecoa. Ainda que tivesse fé de transportar os montes, sem amor nada seria. Ainda que vendesse tudo que tinha, doasse aos pobres, sem amor nada seria. O que adianta a piedade como fonte de lucro? Aqueles que assim utilizam já estáis reprovados. Utilizar sempre operando pelo amor, ainda que doasse o próprio corpo para ser queimado. Sem amor nada resolve. Tudo se opera segundo o amor, a caridade, a piedade como fonte de alegria, segundo ele nos ensinou, segundo ele andou fazendo a benevolência, segundo ele venceu o mal pelo bem, fazendo cumpridor da lei, da qual a fé jamais anula a lei, mas a fé é cumpridora da lei, do qual, através dele, que somos cumpridores. Através dele alcançamos através das suas virtudes, não há lei contra. Todo aquele que está segundo as suas virtudes é cumpridor em Cristo Jesus. E ainda que tenha algum espinho na carne, como Paulo, que dizia que um mensageiro de Satanás o esbofetava, e ele orava para que lhe fosse retirado aquele espinho, Jesus lhe disse: a minha graça te basta, é na sua fraqueza que eu te aperfeiçoo, te fortaleço. Assim, aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Aquele que tiver de gloriar, do qual a vanglória é maligna, glorie antes em sua fraqueza, porque quando estamos fracos aí é que somos fortes. Ainda que o exterior esteja abatido, o interior é renovado dia após dia. E assim nós perseveramos segundo
Ele opera em nós segundo o Espírito Santo, firmes, marchando adiante em retidão, em sinceridade, no temor e na reverência. E em mais um dia, vigiai e orai sem cessar, meditai na sua palavra de dia e de noite, e dai honra àquele que é digno, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos dá a paz. Um dia com graça e com sabedoria, o louvando e adorando através das boas atitudes, como um culto racional, um culto de ação de graça, do qual o Pai recebe os louvores e adorações com um aroma agradável, porque Ele conhece aqueles que servem e os que não servem. Outra vez vereis a diferença dos que servem o tissadique e o justo, e os que servem o rachão o maldoso. Tudo que foi dito nas trevas é revelado na luz. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.